Olá, sou Meire J. Costa. A gente vai falar um pouquinho, eu vou trazer para vocês um relato que aconteceu comigo na semana passada de uma projeção, que eu fiquei pensando, conto ou não conto? Porque as minhas projeções sempre são muito pessoais. Então é complicado eu falar sem envolver as pessoas que acabam participando dela, né? Sem acabar expondo também as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu acho que dá para contar para vocês de uma forma bem pessoal, da forma mais impessoal possível. Bom, na quinta-feira eu passei a tarde toda gravando o novo curso de projeção astral que eu tô preparando aí para vocês, que vai ser bem legal. Então eu tava lá na agência gravando e dos módulos que eu gravei falava de pré-cognição, que é o conhecimento do futuro. A gente sai em projeção astral e a gente vê um pouquinho o futuro, o que vai acontecer, e você traz essa informação para cá. Todo esse processo, esse mecanismo tá explicadinho lá no curso, bem legal, a gente não vai entrar muito nisso agora não. E aí o que aconteceu? Eu no dia seguinte, eu tinha uma manutenção num jardim, que eu ainda trabalho como paisagista, viu? Eu ralo pra caramba. Então na quinta eu trabalhei gravando o curso e na sexta-feira de manhã eu tinha que fazer a manutenção de um jardim em Ipanema, que é um jardim que eu já vim trabalhando nele há uns 4 anos. Mas eu passei o mês de fevereiro todo empurrando ele com a barriga, porque eu tinha ficado uns 2 meses sem fazer a manutenção, o jardim estava todo desbagaçado, a síndica me chamou de novo, eu fui para lá com a minha equipe, nós colocamos o jardim lindo, 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 conseguimos recuperar tudo, isso em janeiro. Quando foi na semana seguinte, resolveram cortar as árvores, porque é um jardim de sombra. E aí parece que a pessoa do segundo andar, sei lá, que quer vender um apartamento e a árvore não deixava ver o mar, porque é um prédio de frente para o mar, lá em Ipanema, mandou cortar as árvores todas. O que aconteceu? Aquele sol que fez aqui no Rio de Janeiro, aí, em janeiro, esturricou as plantas, mas acabou com tudo. Eu passei lá na frente de carro, eu fiquei decepcionada, triste. Imagina, né? Você trabalhando, você cultivando e deu um trabalho danado. Primeiro que eu vinha fazendo a manutenção e eles ficaram 2 meses sem pedir para fazer. Eu já estava triste porque tanto trabalho jogado fora que eu sei que o jardim você tem que fazer manutenção sempre. 2 meses sem fazer, ele ficou feio. Aí fomos para lá, trabalhamos um dia inteiro, botamos ele bonito de novo e cortam as árvores na semana seguinte e esturrica tudo. Então todo o trabalho foi pro brejo. E aí eu fiquei empurrando com a barriga, eu quer saber, eu não tava com a menor vontade de ir lá fazer, porque você fica triste, né? Mas, como eu tinha essa manutenção, acabei marcando para fazer na sexta-feira, eu fui dormir, eu teria que acordar 15 para as 6, e aí, de repente, saí do corpo e já me vi em Ipanema, lá no tal jardim. Eu disse, caramba, a coisa era tão viva, tão lúcida, eu tava tão certa que eu tava lá, que eu achei até que eu já estivesse de verdade, porque eu tinha dormido, botei o relógio para despertar, eu cheguei aqui, comecei a olhar as plantas, eu vi até que não estava tão ruim a situação, e de fato, no dia seguinte, quando eu estive lá, eu vi que, porque desde que eles cortaram as árvores até eu fazer essa manutenção de sexta, deu 1 mês e meio, mais ou menos, então as plantinhas começaram a se recuperar de novo, ainda bem que a natureza se recupera fácil. E aí eu cheguei, né, e olhando, eu digo, caramba, e dentro da minha projeção, eu raciocinando, eu disse, tá vendo como é que é? Eu dormi com a preocupação do jardim, então eu fui puxada pra cá, eu tô em Ipanema antes da hora, cheguei cedo pra trabalhar, deve ser madrugada, eu tudo raciocinando isso, olhando todo o estado do jardim. Eu disse, bom, agora eu vou voltar, e o céu tava clareando, tava lindo o céu, um tom assim maravilhoso. Aí, quando a gente tem mais lucidez, é legal que a gente pode escolher, eu digo, vou voltar pela praia, ó, vou curtir o visual. Então, eu já estava saindo do prédio quando eu senti baterem nas minhas costas. Que eu olhei para trás, gente, era o meu mentor, lindo, como sempre. Esse mentor, ele realmente, ele é um ser de outra galáxia, né? Aqueles olhos azuis, cintilantes, maravilhosos. Que o que acontece? Quando a gente está bem, logo nesse começo, ele não falou comigo, as informações batem tipo um download, tá? Depois eu vou explicar a diferença.
porque eu tava bem, eu tava super bem. Então eu senti que ele não tava sozinho, tinha um casal com ele, mas eu nem me fixei no casal, eu só vi que eu tava com ele, eu fiquei toda feliz, né, eufórica, eu digo, ai, meu mentor. E aí a gente foi caminhando pra frente, que é a praia, né, a areia fofinha, aquele mar lindo, maravilhoso, e nós sentamos. Toda a informação que ele me passou nesse primeiro momento da projeção foi tipo download. Eu já falei que algumas vezes os mentores, os espíritos superiores se comunicam conosco mentalmente. E essa informação não é assim, frase mentalmente. Parece que isso vem na nossa cabeça, você não sabe como. Todo o conhecimento, toda a informação é passada de uma forma inteira, como um bloco. Passa para você. Às vezes eles se comunicam falando mesmo, e eu acho que quando a gente está mais denso, e nessa projeção eu pude ratificar isso. Aí nós sentamos na areia, nisso o mar, assim, a água estava azul, aquele azul turquesa lindo, né? Como os olhos do meu mentor, que é indescritível. Não dá para descrever assim o olhar dele. Se você me perguntar como é que são as feições dele, eu não sei nem falar direito as feições. Porque aqueles olhos prendem, eu acho que ele tem um poder eletromagnético, não sei, e é faiscante, é um azul turquesa que não tem aqui na Terra, aquele tom de azul. Mas o mar estava também azul, assim, nesse tom. De repente, o mar levantou uma lâmina, sabe o carro quando você tem aquele display, aquela tela de cristal líquido, né, que levanta assim, você tem um vidro atrás, aí sobe aquela telinha onde tem todas as informações no carro de velocímetro, esses carros mais sofisticados. O mar fez exatamente assim, ele levantou aquela película de água, né, como uma tela na minha frente, a gente estava sentado na areia e levantou aquele telão na minha frente, assim, e ali começou a ser projetado uma história, um futuro. Futuro de uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu amo, uma pessoa muito próxima, que eu não posso falar, mas foi projetado assim o que tem para ela passar, e não é uma coisa muito legal. E ali eu me desequilibrei. Eu comecei a chorar muito, e ali acho que houve esse desequilíbrio e eu, apaguei, perdi a consciência, perdi tudo, e assim, foi muito rápido, como que num flash, eu já fui para um outro local. Nesse outro local era já tipo um quarto de hospital. Eu estava deitada numa cama e tudo branco ao meu redor, eu já vi esse casal, né, junto, o meu mentor do meu lado. Aí eu entrei em pânico. Por quê? Eu não falo para vocês que gente do bem não faz mal a ninguém? O que aconteceu? E como eu estava muito lúcida, e aí de novo eu recobrei a lucidez, eu consegui lembrar o que tinha acontecido naquele pedaço inicial da minha projeção. E se eu estava tendo acesso àquela história, aquele futuro que eu estava vendo ali, eu comecei a questionar que aqueles espíritos que estavam comigo não eram espíritos legais, podiam ser obsessores e tal, disfarçados, plasmados como meu mentor para me enganar. E o meu mentor conseguiu captar esse meu pensamento, e ele pediu que eu olhasse, porque uma coisa é certa que os projetores falam, e é verdade, quando você estiver numa projeção e você desconfiar se você está lidando com um espírito superior ou com um espírito mais denso, zombeteiro, um obsessor, encara eles não aguentam. Você começa a encarar e aquela plasmagem se dissolve. E ele falou para mim, aí sim, eles já estavam falando, por eu estar talvez mais densa, por isso que eu falo que eu ia ratificar, como eu me adensei pelo meu estado emocional, por eu ter começado a chorar, eu tive um desequilíbrio emocional, eles acho que também se adensaram para falar comigo, perdi o contato mental e começou a ser um contato verbal. E ele disse, olha nos meus olhos. Gente, é incrível. Aqueles olhos azuis, eu acho que eles têm realmente um poder eletromagnético diferente através do olhar. E é uma coisa que não dá para falar. Te aquece quando você encara. Eu não consigo lembrar direito as feições dele, mas eu lembro perfeitamente daqueles dois olhos, aquele par de olhos azuis me fixando, assim, olhando mesmo. Você tem algum poder naquilo, tem alguma explicação. Esses seres que têm esses olhos azuis, eles têm algum poder ali naquele olhar.
E eu sei que esse meu amigo, que me acompanha desde a infância, ele vem lá dessa outra galáxia, desse outro local, onde eles são assim. E aí, quando ele fez isso, eu consegui me acalmar. Eu consegui perceber que eu estava entre amigos. E ele falou, você está entre amigos. Fica calma, você está entre amigos. Era preciso que você visse isso tudo. E a palavra que eles usaram, nós vamos fazer uma blindagem em você. Então eles fizeram todo um tratamento nessa região de umbilical, chakra básico, tudo na minha barriga. O mais engraçado que eu só fui lembrar desse detalhe que eles mexeram, alguma coisa que me incomodou, né, lá na tal cirurgia, sei lá, que eles fizeram, ontem de manhã. Porque eu passei, desde sexta pra cá, que eu tô reclamando que eu tava com dor na cesárea e eu não tava ligando, conectando que era isso. Aí ontem de manhã que eu lembrei que tinha sido mexida aqui alguma coisa. Então eles mexeram nessa região porque para poder, que eu interpretei e que depois a outra moça que se aproximou de mim na cama, né, que depois ela veio conversar, vou passar para vocês, foi feito um trabalho energético, talvez em nível de emoções negativas, para que eu não sinta tanta raiva da situação, para que eu consiga ter um controle maior, porque toda essa região do ego, chakra umbilical, tudo está associado a isso, né? Então, para que eu talvez tenha um controle mesmo, que eu me sinta mais fortalecida, consiga lidar melhor com determinadas situações que eu tenho passado e que eu ainda preciso passar. E aí a palavra que eles usaram foi essa blindagem, porque e depois eles trabalharam um pouquinho no meu cardíaco, porque na hora que eles estavam trabalhando, eu ainda pensei assim, mas vão me blindar de quê? Ainda fiquei na dúvida, aí com o sentimento, aí me ocorreu o lance da emoção negativa, e quando eles mexeram no cardíaco, eu entendi que também estava mexendo com alguns sentimentos, senti tipo agulhadas fininhas, assim, trabalhando aqui no meu cardíaco. E aí, depois, né, que foi feito todo esse trabalho, eles usaram equipamentos, coisas tipo luz, né, usaram muita luz, talvez ondas eletromagnéticas, não sei, um equipamento que parecia uma cúpulazinha assim, prateada, que botaram sobre toda essa região. Eu teve um momento que eu senti desconforto mesmo, que eu senti alguma coisa me incomodar, não chegou a ser dor, mas algo que não estava incomodando, e eu fiquei com a minha cesárea, a cicatriz da cesárea incomodando pra caramba o final de semana, ainda tá um pouquinho mexido. E aí essa moça chegou na cabeceira da cama e veio, né, fez um carinho na minha cabeça, assim, disse assim, você tá bem? Tipo uma médica, depois que você passa por um procedimento, você tá melhor, tá se sentindo bem, tá tranquilo? Conversando comigo, eu disse sim, né? Aí eles se aproximaram e foi falado que pediram para que eu contasse para aquela pessoa que me foi mostrado o futuro, que eu contasse para ela o que futuro estava sendo plasmado para ela. Eu tenho a vaga lembrança de que tinham mais pessoas na sala, nesse quarto que eu estava, eu acho que eram parentes dele, né, dessa pessoa aí que eu tinha que falar. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que era parentes desencarnados que olham por ele, né, e tinham pedido para eu passar o recado, falar realmente o que futuro estava sendo plasmado ali. E me acalmaram muito, me tranquilizaram, o tempo todo senti muito carinho. E engraçado, aí foi feita, ela que falou da analogia do jardim, né? Que eu tinha cuidado do jardim com muito carinho, que eu tinha me dedicado ao jardim, que eu tinha conseguido transformar o jardim que estava feio num jardim bonito, né? Tinha recuperado aquele jardim, mas que muitas coisas não dependiam de mim. Que o fato de terem cortado as árvores, o sol veio e queimou tudo, que são coisas que acontecem que muitas vezes não dependem da gente, que são as escolhas que fazem, né, as más escolhas que as pessoas ao nosso redor fazem e que trazem essa repercussão negativa, e que eu preciso aprender a lidar, a entender, ou compreender e aceitar as más escolhas alheias, sem ter tanto
sem eu entrar tanto em conflito como eu entro, né? E que também eu fico indignada, eu ainda fico com raiva também, viu? Não sei se é flor de formosura não, tem horas que a coisa, quando acontece um negócio desse eu fico possessa. Eu fiquei muito indignada com o jardim, tanto que eu não queria nem voltar lá, né? Mas eu voltei, a gente refez e ficou legal, viu? E no dia seguinte eu fui lá ver as plantinhas de verdade, né? Que eu fui fazer de verdade nessa realidade aqui. Eu estive lá e realmente as plantinhas não estavam nem tão ruins quanto eu tinha visto lá no começo de fevereiro. Eu até desisti porque estava tudo esturricado, mas a natureza é perfeita, já está se recuperando e nós fizemos a manutenção e ficou legal. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas a gente está recuperando de novo. E aí foi feita essa analogia, esse link, olha como ligaram isso a um outro momento, a uma pessoa que eu conheço, que está passando por alguns, que nem se dá conta talvez que esteja passando. E foi dito que eu precisava falar, né? Contar esse futuro que eu vi. É muito complicado para mim, muitas vezes, principalmente as pessoas que estão ao meu redor, porque às vezes você fala, parece que você está manipulando, que você está mentindo, que você está usando esse tipo de coisa para falar o que você quer, até para manipular mesmo. Então, é altamente constrangedor, gente. A espiritualidade, não sei nem por que me dá essas tarefas, porque não é legal. Eu canso de falar, gente, não é. Mas, assim, eu sinto que todo o trabalho de projeção, e isso é bacana vocês ficarem sabendo, porque mais pessoas estão conseguindo sair lucidamente, é uma ferramenta, é instrumento na mão da espiritualidade para a gente fazer o bem aqui também, para a gente alertar as pessoas, para a gente trabalhar para o nosso bem, trabalhar pelo bem dos outros. A gente pode, porque o futuro, tudo que a gente faz aqui, a gente está plasmando um futuro do lado de lá. Então, qualquer atitude que eu esteja tomando aqui está plasmando o futuro lá. Mas no momento que eu mudo as minhas atitudes aqui, eu já mudei o futuro do lado de lá. Então, nada é determinado, não é assim, estático. Tudo pode mudar. Então, muitas vezes nos é permitido, como já foi permitido em toda a história, até na Bíblia mesmo, através dos sonhos premonitórios, né? Que mudavam o futuro, às vezes até de uma coletividade, quando você tem condição de através das mudanças de atitudes aqui, você muda tudo que está plasmado do lado de lá. Você imagina no pessoal, também é assim. Então, às vezes, você tem um parente querido desencarnado que vê que você não está indo por um caminho bacana aqui, e aí essa pessoa tem uma pessoa próxima que é um projetor lúcido. O que eles fazem? Eles acionam os mentores dessa pessoa, criam uma situação toda para que essa mensagem possa ser trazida até aquela pessoa querida que está encarnada, para que essa pessoa querida, de repente, mude o seu percurso e, consequentemente, altere todo o futuro ruim que está sendo plasmado lá. Eu, com muito, muito tato, passei mensagem para essa pessoa que está encarnada, falei, eu digo, olha, eu vi isso, isso e isso, não é legal, se você vai acreditar ou não, eu não posso fazer nada, mas foi visto, né? Eu acho que você tem que repensar suas atitudes, repensar a maneira como você está levando a vida, porque você não está plasmando um futuro legal. Eu não sei, às vezes, se acreditou ou não sei. Mas eu fiz o que realmente a espiritualidade me pediu, né? O que os meus amigos espirituais pediram, o que talvez os parentes, não sei, desencarnados dele lá pediu. E é isso, a gente se colocar à disposição para fazer um trabalho, para a gente ajudar. É lógico que isso vai sempre acontecer numa esfera íntima, né? Muito mais facilidade do que com pessoas que eu não conheço. Eu sempre volto a falar que aqui é como lá, então é amizade, a gente conhece as pessoas, como aqui, se você conhece um camarada que pode fazer algo, você vai utilizar aquele teu amigo para chegar até ali, aquela pessoa que você quer alcançar. Então, a mesma coisa funciona do lado de lá, tá? Não tem mistério, é assim que, desde que o mundo, tudo é conhecimento, é amizade, é relacionamento. E lá também. Então, eu acho que é importante que vocês saibam o quanto o mundo espiritual pode interferir do lado de cá, e isso pode positivamente, mas pode negativamente também, então a gente tem que estar
sempre policiando o pensamento, com boas atitudes. Quando a gente fizer nossas projeções, quando a gente sair do lado de lá, a gente tem que estar sempre também com o pé atrás, como eu fiquei, achando que de repente não era uma galera boa, mas com o tempo, com a experiência, isso tudo vai sendo mostrado pra gente quem é o bonzinho, quem é o ruinzinho, mas essa experiência, gente, não tem jeito. Né? Também vi como eles fazem trabalho energético com a gente. Gente, eu me senti muito melhor, eu tô me sentindo mais fortalecida. Até esse trabalho de blindagem que eles fizeram, talvez me preparando melhor para lidar com todas essas dificuldades. Não só uma dificuldade boba como a do jardim, né, que me deixou chateada, mas como as dificuldades que eu tenho maiores por trás para passar também, e que envolve escolhas que não são minhas e que eu tenho que entender que não são minhas escolhas, que embora eu queira o melhor para aquela pessoa, eu não posso escolher por ele, né? A escolha, o caminho é dele. O que eu posso fazer é alertar, é dizer, olha, se você continuar por esse caminho, eu vi lá na frente que tem um abismo. Se você quiser continuar assim, eu não posso fazer nada, né? E o que a espiritualidade faz? Nos protege para que a gente não se machuque muito quando o outro cair de cabeça no abismo. Porque dói, viu? Dói. Quando você vê uma pessoa que você ama, que você gosta e que teima em fazer, você diz, olha, não tá legal, não vai dar certo, e a pessoa quer bater contra a parede, é igual mãe com filho, né, que a gente fala, não, o filhinho, tem aquelas crianças teimosas, ainda bem que a Thalinha nunca foi assim, mas eu vi às vezes mãe com filhos que batia a cabeça contra a parede, de pirraça, não, poxa, dói na mãe, fazer o quê? Quer bater? O que a gente pode fazer? Né? Mas dói principalmente quando a gente gosta da pessoa. Então eu sinto que a espiritualidade tá do meu lado, me amparando, até porque eu tenho que ficar bem para cada vez mais trazer essas notícias para vocês, né? Eu tenho a minha vida particular, eu tenho minhas coisas pessoais, mas no momento que eu me coloquei à disposição deles para trabalhar pelo um bem coletivo, um bem maior, eles ficam preocupados de eu estar bem para eu continuar fazendo o trabalho, porque é preciso. Né? Cada um de nós que se propõe a trabalhar pelo lado bacana da coisa, nós somos importantíssimos do lado de lá para eles. Né? É semente que a gente está aqui para plantar cada vez mais. Um vídeo desse que uma pessoa já consiga entender o que eu estou falando, já é mais um que vai repetir para mais um, que vai repetir para outro, entendeu? Então, é trabalho importante, né? E a gente é muito bem assistido. Então também faça a parte de vocês, viu? Porque a galera lá não deixa a gente desamparado, não. Quanto mais a gente trabalha para o bem, mais a gente é amparado, mais a gente é protegido, mais a gente é intuído e mais as coisas dão certo na nossa vida. Então faça também o trabalho do bem, ok? Bom, era o relato aí que eu tinha para trazer para vocês. Acho que é legal a gente compartilhar, porque às vezes sempre serve, né, para o outro. Se você não conhece meu Instagram, me segue lá no Instagram, porque eu estou colocando sempre conteúdo legal. Vou colocar mais conteúdo sobre projeção astral, porque é importante a gente ter conhecimento agora que está todo mundo saindo sem saber que está saindo. Então vou colocar conteúdo lá. Lá no meu perfilzinho no Instagram tem um linkzinho, você clica naquelas letrinhas azuis, você vai cair lá tem meu cantinho no Telegram. Todo dia eu coloco uma mensagem bacana de ajuda, um puxão de orelha, sei lá, aquilo que você está precisando ouvir. Todo dia entra uma mensagem. Daqui a pouquinho eu vou gravar, que ainda não gravei a de hoje, tá? Então clica lá, me segue no Instagram, que é legal, que a gente já está comemorando aí, que a gente já está chegando a 10 mil. Tem mais recursos, parece, depois dos 10 mil, arraste aqui, arraste para cima, para baixo, sei lá, não tem nada disso. Mas vamos lá, vamos fazer, tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Tá bom, gente? Era o papo que eu tinha com vocês hoje. Muito obrigada de coração, espero sempre ajudar, espero que o que eu venho contar aqui facilite a vida de vocês aí, auxilie cada vez mais, ajude vocês a vivenciar cada vez melhor essa vida que a gente tem, que é espetacular, essa oportunidade de estarmos aqui nesse planeta. Então, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.